Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa agora penúltima aula desse curso que nós estamos fazendo sobre as civilizações da América Espanhola. E agora chegamos no estágio final do nosso curso. Vamos falar nessa aula sobre a colonização da América Espanhola. Lembrando que em cada território houve um modelo diferente de imposição dos espanhóis, e os processos de colonização, embora muito parecidos, eles podem ter se dado de momentos e de formas diferentes, até por conta dos povos dominados serem diferentes uns dos outros, e os processos de dominação eles serem em alguns momentos mais demorados, mais complicados, em outros lugares mais fáceis, né? Então vamos prosseguindo aqui para começar a fechar o nosso assunto. Como podemos acompanhar com as aulas anteriores, a conquista da América foi, principalmente, fruto do empreendimento espanhol. Embora os portugueses tenham sido os primeiros a se lançarem ao mar, conforme já afirmamos anteriormente, a América foi, de início, espanhola, iniciando seu processo de dominação no século XV, estimulados pelos mesmos princípios mercantilistas adotados por todos os navegantes europeus, que eram as transações econômicas, vantajosas e a extração de metais preciosos, ou seja, uma grande oportunidade de enriquecimento fácil e rápido. Pessoal, aqui então fica claro que nas aulas anteriores a gente já falou, né? Como por exemplo a história do Américo Vespúcio, né? E antes disso também, os portugueses eles já tinham se lançado, né? Pedro Álvares Cabral ele já tinha até passeado por essas terras aí antes. Claro que não no mesmo lugar que a gente está trabalhando, mas Pedro Álvares Cabral e outros navegantes anteriores também, eles já tinham se lançado e conhecido essas terras. Aqui também a gente já falou sobre o domínio, né, como se deu, porque nós vimos no finalzinho dos períodos em que estudamos sobre as civilizações, né, a maneira como os espanhóis eles entraram no seu território, né, e como eles conseguiram ir tomando o poder. E claro, né, tentados por um modelo de enriquecimento fácil e rápido, né, tentados pela oportunidade da nova terra, né, ser muito rica. Os espanhóis, assim como todas as outras nações que também invadiram determinadas regiões do continente, né, foram atraídos por essa possibilidade de enriquecimento. Colombo partiu para procurar as Índias. Por isso, ao tocar em terra, nas Ilhas Bahamas, chamou os índios aos primeiros nativos que encontrou. Impropriedade a qual os pósteros se mostram fiéis. Então, o que seria uma impropriedade e o que seriam os pósteros? Impropriedade é cometer uma ação, comportamento, uso ou linguagem imprópria. Então, por que seria uma linguagem imprópria? Porque os nativos aqui, eles não eram índios, né? Eram nativos americanos. Nem até o continente seria chamado América, porque isso foi um batismo europeu, né? O continente aqui, para os índios, eles não sabiam também qual era o nome, eles não tinham a noção de que eles estavam num pedaço de terra tão grande. Então eles tinham as suas cidades, tinham os nomes das suas cidades, mas eles não tinham um nome para um continente. Não chamava nada para eles. Então essa impropriedade é que nós chamamos todos os nativos desse continente aqui de índios, porque o certo são os índios serem os nativos do país, né, da Índia, não os nativos que aqui foram encontrados. E os pósteros são as gerações que vêm depois de quem fala ou escreve alguma coisa. Então o que significa? Significa que a partir desse batismo que foi feito, né, de chamar os nativos de índios, todos nós, né, todas as gerações que vieram após e ainda nos encaixamos nessa categoria, nós mantivemos esse costume, essa conduta. Nós continuamos chamando de índios. Nós deveríamos mudar o conceito, deveríamos chamar de nativos americanos, certo? Pelo menos nativo-americanos. Ou ameríndios, também há quem use o termo ameríndios. Mas a gente segue aí, né,
utilizando para... Até porque fica uma questão mais fácil de ser entendida, né? Tá todo mundo acostumado com isso, a gente não precisa querer mudar tudo também, né? Embora não seja um termo correto, a gente usa mais por conveniência. Colombo deparou, em primeiro lugar, com as Antilhas, por ter seguido a rota mais natural e fácil. Iniciou dirigindo-se para o sul-sudoeste, seguindo as correntes das Canárias. Depois, logo que chegou à zona dos Alísios, do nordeste, deixou-se levar para o ocidente. Devia assim chegar à América Central. Só o que são os alísios? Os alísios aqui, na verdade, são os ventos alísios. Então, o que são os ventos alísios? Os ventos alísios são um tipo de vento constante e úmido, que tem ocorrência nas zonas subtropicais e em baixas altitudes. Ele sopra nos trópicos da região do Equador, do leste para o oeste, e por serem úmidos provocam grande incidência de chuva. Eles atuam diretamente no clima do planeta, ocorrendo durante todo o ano em locais onde as temperaturas são mais altas e a pressão atmosférica é menor. Vale lembrar que o ar quente é mais leve que o ar frio, e as circulações de ar ocorrem por meio das diferenças de pressão atmosférica. No caso dos alísios, eles têm grande incidência na América Central, sendo formados pelo deslocamento das massas de ar frio das zonas de alta pressão dos trópicos para a zona equatorial, zonas de baixa pressão. Os ventos alísios ocorrem nos dois hemisférios do planeta. No hemisfério norte, os alísios sopram para o nordeste, para o sudoeste, sendo chamado de alísio do norte, oeste e leste. Já no hemisfério sul, o alísio sul sopra de sudeste para noroeste, sentido leste-oeste. Certo, pessoal? Eu não coloquei aqui no slide para vocês sobre essa questão dos ventos alísios, porque a gente não está estudando sobre isso. Isso é uma questão até um pouco mais para geografia e tal. É só para vocês terem uma noção do que seria esses ventos alísios, não ficar muito perdido no nosso tema. Dando sequência, estima-se que quando Cristóvão Colombo chegou à América, em outubro de 1492, o continente fosse habitado por cerca de 80 milhões de pessoas. Olha isso, quanta gente, né? Embora não pareça, por quê? Porque esses nativos eles estavam espalhados. 80 milhões de pessoas é um bocado de gente aí que, se organizasse certinho, os espanhóis não conseguiam entrar não. Era uma população composta por diferentes sociedades, línguas, regiões e modos de vida. A chegada dos europeus para os nativos, conforme visto nas aulas anteriores, ela pode ser considerada uma catástrofe, uma vez que sofreram com a violência física e simbólica. O que seria uma violência simbólica? É a destruição dos símbolos, né, da cultura, a destruição dos objetos, a destruição das cerâmicas, de toda aquela cultuação religiosa que eles possuíam, né? Essa é a violência simbólica que seria aplicada aqui no caso. Além da expedição de Colombo, várias outras foram enviadas para a América pela Espanha entre 1517 e 1519, já que os espanhóis estavam desiludidos com as Antilhas, onde Colombo havia fundado a colônia de Natividade, pois lá não encontraram nem especiarias nem pedras preciosas como esperavam. A única expedição que alcançou sucesso e chegou ao coração do México foi a de Hernán Cortés, conforme comentamos anteriormente. Os espanhóis colonizaram sobretudo as Antilhas, de dimensões reduzidas e climas amenizados pelas brisas marítimas, o México e os Andes do Peru, e da Bolívia, onde encontraram condições análogas às das mesetas de sua pátria. Mais duas informaçõezinhas aqui, né? O que seriam análogas e o que seriam mesetas? Uma situação análoga é uma situação semelhante. Análogo quer dizer semelhante. Essas mesetas seriam o planalto. Então, ao chegarem aqui, né, eles encontraram umas condições semelhantes aos planaltos da sua região, ou aos planaltos da Espanha. Vamos dar sequência. Deram menos atenção ao resto da América Central e da América do Sul, defendidas pela floresta tropical. Negligenciaram um tanto da Argentina e Patagônia, América do Norte e regiões temperadas que não correspondiam à ideia que então se fazia de territórios coloniais.
As contingências de exploração da costa norte do Golfo do México nos fizeram considerar essas regiões como inférteis, logo, regiões destituídas de interesse. Então, por alguns lugares não serem colonizados, eles consideravam regiões essas inférteis, então não havia interesse. Porque eu vou querer estar numa região que não vai me proporcionar nada, não vai me retornar nada, né? Eu não tenho que dominar um lugar onde o futuro depois não vai me proporcionar qualquer tipo de renda, qualquer tipo de ganho. E as contingências? As contingências são algo que pode acontecer ou não, que era incerto, né? Então, as contingências de exploração, né, fizeram considerar essas regiões inférteis. Então, podia ser infértil ou não, mas havia-se uma dúvida, né? Após os primeiros anos da conquista do território americano, o processo de colonização ainda era um problema a ser resolvido pela Espanha. Assim como parte da Europa, a Espanha ainda estava imersa em um mundo medieval, mas tinha sob sua responsabilidade países novos para administrar, indígenas para converter e terras que deveriam se tornar produtivas. Foi nesse contexto que a administração da América Espanhola acabou por reproduzir, em parte, a história administrativa da Espanha. Bom, acho que até aqui tá tranquilo, não temos nenhum problema, né? Uma abertura de assunto bem tranquila até para ser trabalhada. Vamos dar sequência então? Vamos falar agora sobre políticas administrativas. Então, administrativamente, a América Espanhola foi herdeira das tradições hispânicas, caracterizando-se assim como uma sociedade aristocrática e hierarquizada. O que seriam aristocracia e hierarquizadas, pessoal? É um governo dos melhores, um grupo de pessoas distintas da sociedade, que através de linhagem, riqueza e herança, governavam. Então, a aristocrática queria dizer isso, né? Então, as pessoas poderosas, as pessoas com dinheiro, as pessoas famosas, eles sim detinham o poder. E hierarquizadas, né? Que era organizada em vários grupos de poder e subordinação. Ou seja, além de existirem esses grupos poderosos, né? Com grande poder econômico, né? Essas grandes pessoas, né? Vamos colocar assim. Era também uma sociedade hierarquizada, então essas pessoas elas já estavam divididas, né, em níveis de poder distintos, os que tinham um grande poder, médio, baixo, assim, por assim ia. O território ele foi dividido em vice-reinos a partir do século XVI. Para esses vice-reinos, ou as colônias, eles eram nomeados pelos reis, eram nomeados pelo rei os vice-reis e os capitães gerais. Mesmo que as colônias fossem administradas pelos vice-reis, que era o mais alto cargo de uma colônia, ainda assim ocorria a fiscalização de sua administração por parte dos ouvidores, responsáveis pelos cumprimentos das ordens do rei. Então, para que houvesse um controle lá da Espanha nas suas colônias, os reis nomeavam pessoas aqui para que mantivessem o controle, né, e a organização como se o rei estivesse presente. Porém, né, como o seguro morreu de velho, eles não só deixavam os vice-reis no controle, né, mas eles mandavam também alguns ouvidores, né, então eles mandavam um número de pessoas para manter uma fiscalização, né, para ver se os caras estavam fazendo certo ou se estavam roubando as pedras preciosas ou qualquer outro tipo de coisa do que era direito ser, né, lá da Espanha. Em âmbito local, existia o cabildo, que era algo próximo a um conselho municipal, o local onde eram resolvidas questões administrativas e de justiça. Os cabildos, porém, perderam aos poucos sua autonomia e o poder passou a ser exercido cada vez mais pelos vice-reis. Inicialmente, as colônias espanholas estiveram divididas em 4: Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Rio da Prata. O que é importante vocês lembrarem aqui, pessoal, eu acho que vale a pena vocês anotarem, cabildos, né? O cabildo é algo que a gente vai continuar vendo ainda, né, durante a aula, e existiu uma grande importância, uma grande influência do cabildo, né, nessa questão da colonização.
E aí as colônias espanholas, né, divididas em quatro aí, a gente também vai continuar vendo, Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Rio da Prata. A gente vai falar sobre elas também mais pra frente. Do resto tudo tranquilo, vamos seguir aqui. O vice-reino da Nova Espanha, conquistado por Hernán Cortés, compreendia o território do México, parte da América Central e parte dos Estados Unidos. E as principais cidades eram Vila Rica, de Veracruz, México e Acapulco, mas compreendia também as localidades de Honduras, El Salvador, Guatemala, Molucas e Filipinas, bem como a Califórnia. Então a gente pode observar que o vice-reino da Nova Espanha ele era bem extenso, né? Ele pegava parte do sul até dos Estados Unidos e ele descia por todo o México, pegava parte ali de Honduras, de El Salvador, era bem extenso, né? Ocupava toda a extensão da América Central, toda não, parte da extensão da América Central, né? Esses países. Então era um território bastante extenso. O vice-reino do Peru, conquistado por Francisco Pizarro e Diego de Almagro, inicialmente habitado pelos Incas, que foi o que a gente viu na aula passada, né? Ele compreendia o Peru e parte da Bolívia. Não era tão grande assim como o outro da Nova Espanha. No ano de 1535, Pizarro fundou a Cidade dos Reis, que é a atual Lima, que foi convertida em nova capital do domínio espanhol no Novo Mundo. O vice-reino de Nova Granada era formado pelos países da Colômbia, Panamá e Equador. Seguindo, partindo das Antilhas, ou da Espanha, destaque para as Antilhas que a gente vai falar também na hora que a gente finalizar esse primeiro parágrafo aí, porque tem um pouquinho de informação sobre as Antilhas. Aí, então, partindo das Antilhas ou da Espanha, expedições conquistaram territórios que formam hoje a Colômbia e a Venezuela, sendo importantes núcleos de expansão Santa Marta, Coro e Cartagena de Índias. Santa Marta, fundada por Rodrigo de Bastidas em 1525, no litoral colombiano, foi o ponto de partida das empresas que, através do Rio Madalena, atingiram o Planalto de Bogotá, em busca de Eldorado. Agora, pessoal, vamos falar sobre as Antilhas, né? A gente, até no Chaves, né, tem a piada lá com as Antilhas, e a gente acaba não falando delas, né, ou vendo pouco sobre elas, e elas têm uma importância significativa para esse processo aqui, né, da colonização espanhola. As Antilhas são um conjunto de ilhas que se estendem desde perto do estado da Flórida, nos Estados Unidos, até a costa norte da América do Sul. Elas fazem parte da América Central e separam o Mar do Caribe, que pode ser conhecido também como o Mar das Caraíbas, ou o Mar das Antilhas, do restante do Oceano Atlântico. Essa região aí também é conhecida como Caribe. Então, as Antilhas são conhecidas como o Caribe. Aquele conjunto de ilhas, pessoal, que tem, né, vamos dizer assim, pelo menos na frente do México, né, meio que forma uma proteçãozinha para o México. Então, são divididas também. Elas são divididas entre as grandes Antilhas, né? O grupo de ilhas maiores, que fica no noroeste do Caribe, é conhecido como Grandes Antilhas. Então, são elas Cuba, Porto Rico, Jamaica, Hispaniola, ou a Ilha de São Domingos, né, que é o outro nome para ela. E a Ilha de São Domingos ela é dividida em dois países, Haiti e República Dominicana. Então, esses são as grandes ilhas, né, das Antilhas. E as pequenas Antilhas, elas são as ilhas menores, que ficam a sudeste das grandes Antilhas. As pequenas Antilhas setentrionais, no norte, também são conhecidas como Ilhas de Sotavento. Elas abrangem as Ilhas Virgens Britânicas e as Ilhas Virgens Americanas, além de Anguila, São Martinho, São Bartolomeu, Saba, Santo Eustáquio, São Cristóvão e Neves, Antígua e Bermuda, Montserrat e Guadalupe. As pequenas ilhas meridionais, localizadas ao sul das Ilhas de Sotavento, são conhecidas como Ilhas de Barlavento. São elas Dominica, Martinica, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas e Granada. Um pouquinho difícil de ler aqui, que eu escrevi uma letrinha meio difícil para passar para vocês aqui, mas deu certo. Aí tem também
Bonaire, Curaçao, Aruba e Trindade e Tobago também fazem parte das Pequenas Antilhas. Essas ilhas ficam próximas da costa da América do Sul, então essas já estão um pouquinho mais para baixo, né, na localização. Ainda tem outras ilhas, né? Várias outras ilhas não fazem parte das Pequenas nem das Grandes Antilhas. As Bahamas ficam a leste e sudeste da Flórida. As ilhas Turks e Caicos ficam a sudeste das Bahamas. A noroeste da Jamaica se encontram as Ilhas Caimã, e Barbados fica a leste das ilhas de Barlavento. Vínculos com outros países, porque algumas dessas ilhas elas possuem vínculos ainda com outros países, né? Então, existem muitos países independentes nas Antilhas, mas várias ilhas têm vínculos com países estrangeiros. Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas são dependências dos Estados Unidos. As Ilhas Virgens Britânicas, Turks e Caicos, as Ilhas Caimã, Anguila e Montserrat são controladas pelo Reino Unido. Aruba, Curaçao, Bonaire, Santo Eustáquio e Sabá têm vínculos com os Países Baixos. Os Países Baixos, para quem não sabe, é a Holanda. Guadalupe e Martinica integram a França. Os Países Baixos e a França dividem entre si a Ilha de São Martino. Então, da Ilha de São Martino, que a gente tinha falado lá, né, sobre o controle que eles tinham entre o Haiti e a República Dominicana. Então, metade é da França, metade é da Holanda. Um destaque que eu faço aqui, pessoal, para a gente considerar e depois continuar falando, né, da nossa aula, é que mesmo agora, no século XXI, a gente vê certos países com uma dominação, uma leve dominação, né, sobre outros países. Então, esses países que a gente citou aqui seriam meio que colônias, né? Vamos deixar em aspas, né? Isso seria um modelo atual da colonização, né? Eles sofrem um comando leve, né, dos países a qual são subordinados. É estranho porque, se você parar para pensar, no século XXI a gente ainda estaria passando por países que são controlados por outros países. É sempre relembrar que eu falo em aspas aqui, né? Porque essa questão de estarem sendo colonizados ela não é uma questão utilizada hoje no mundo. É mais um ponto de vista que eu trago aqui para vocês meio que entenderem, se situarem, né? Qual que é a situação que esses países passam. Não é um termo adotado mundialmente, é só para não ficar muito perdido. Por isso que é entre aspas, né? A gente também não pode adotar isso como uma verdade absoluta. É só para exemplificar de uma maneira que fique um pouco mais fácil de percepção aí e de entendimento para vocês. Seguindo aqui então, ó. Nesse contexto, a expedição que se sobressaiu foi a de Gonzalo Jiménez, que foi responsável pela fundação de Santa Fé de Bogotá e por denominar a região de Nova Granada. O vice-reino do Rio da Prata era formado por Argentina, Paraguai, Uruguai e partes da Bolívia e do Peru. Conquistas de Pedro Mendoza, Juan de Garay e Juan Salazar de Espinosa. A região do Rio da Prata permaneceu marginal no processo de colonização espanhola, pois lá não encontraram ouro nem prata. Nesse sentido, o foco dos espanhóis estava na exploração do México e do Peru, que eram grandes produtores de metais preciosos. Destacamos ainda que, subordinadas aos vice-reinados, existiam as capitanias gerais, que consistiam na divisão do território em 4 partes, visando a descentralização administrativa da colônia. Um adendo que eu faço aqui, antes da gente comentar sobre esse pedacinho, pessoal, é que o Cristóvão Colombo, quando ele estava chegando, né, nessa região, ele provavelmente aportou primeiro em alguma das ilhas das Bahamas, depois em Cuba e finalmente na ilha de Hispaniola. Só um adendo para vocês se localizarem como é que foi dada, né, essa chegada, né, de Cristóvão Colombo a esse continente. Aí no que a gente pode observar aqui é que a região do Rio da Prata, né, ela não era tão interessante assim para os espanhóis naquele momento. Então ela era dominada, ela estava sob o poder espanhol, porém eles não faziam muita questão de estar ali, né, tipo, tanto faz aqui, né, é nosso, mas deixa quieto. Um dia, numa precisão, a gente vê aqui o que a gente faz. Então eles mantiveram meio que ignorado esse
vice-reino por algum tempo. É necessário observar que a estruturação administrativa da América Espanhola colonial fez-se num período de mais de 300 anos, sendo que nesse período muitos territórios acabaram por pertencer ora a um, ora a outro vice-reinado, e tornaram-se capitanias só formalmente submetidas aos vice-reinados. Então, a gente pode destacar que havia uma oscilação muito grande, né, dessa questão do territorial. Então, ora parte pertencia a uma, ora parte pertencia a outra, mas nunca algo que envolvesse uma questão mais complicada, né, porque já que tudo era no mesmo lugar, não fazia tanta diferença assim, não existiam assim, tão grandes conflitos por causa de território. Uma questão de passagem mesmo, que foi sendo restabelecida durante os anos. Desse modo, a América Espanhola era subdividida em 4 vice-reinados: na Nova Espanha, Peru, Nova Granada e Rio da Prata, como a gente já tinha dito ali. Estes tinham a responsabilidade de administrar mais diretamente a produção de metais preciosos e realizar a defesa militar da região, entre outras obrigações. Os vice-reinados, ou capitanias gerais, estavam diretamente subordinadas ao rei da Espanha. Ok? Vamos seguindo então. Sociedade e cultura. Na época da conquista, o principal objetivo da Espanha não era a aquisição de terras. O desejo dos espanhóis era, sobretudo, restabelecer no Novo Mundo o tipo de sociedade centrada no urbano que haviam deixado para trás na Espanha meridional. Então, o que eles queriam era colocar no Novo Mundo que eles estavam aquilo que eles viviam. Para se abastecerem de alimentos, essas vilas iriam contar com as populações agrícolas nativas, que viviam em torno, submetidas a um sistema de domínio colonial indireto, a encomienda. Parecia ser a forma ideal para o relacionamento entre espanhóis e índios. Encomienda, pessoal, o que é encomienda? Vocês também devem ver muito isso nos livros de história de vocês, e às vezes não fica tão bem explicado assim, né? Então, para reforçar, o que seria uma encomenda? Então, nesse sistema de encomenda, o rei espanhol, na figura de seus administradores, concediu uma permissão à figura de um encomendeiro. Este, por conseguinte, poderia utilizar a mão de obra de toda uma comunidade indígena para a exploração dos minérios e terras disponíveis. Em troca, o encomendeiro era obrigado a oferecer a catequização a todos os indígenas postos sob a sua responsabilidade. E se ele quisesse que os índios trabalhassem para ele, ele deveria pagar à coroa um peso anual em ouro por cada índio. Além disso, o encomendeiro não poderia tomar as terras das comunidades indígenas e sua concessão era repassada somente às 2 gerações seguintes. Então, o encomendeiro fazia solicitação, né, ele ganhava o direito, né, de utilizar dos índios ali em troca da catequização. Ele não podia tomar a terra desses índios, e se os índios fossem trabalhar para ele, ele tinha que pagar ao governo um peso em ouro, né, uma quantidade em ouro anual por cada índio que ele fizesse de trabalhador, entre aspas, trabalhador, né? E vamos chamar assim, esse documento, ele valia só pelas 2 próximas gerações. Então, se o encomendeiro morresse, o filho e posteriormente o neto dele seriam os que ainda teriam direito à vigência desse documento. Apesar dessas restrições, o sistema de encomenda também foi marcado pelo abuso e exploração intensa das populações nativas. Uma das maiores provas da violência e imposição dos espanhóis pode ser observada no rápido processo de dizimação das várias comunidades indígenas americanas. Então, essa questão de encomenda, né, era algo mais para inglês ver, né? Porque tanto faz para eles o rei não estava vendo mesmo, como é que eles iam saber se o índio morreu daquilo ou daquilo. Então eles abusavam mesmo, eles pegavam, colocavam esses índios trabalhar, e os índios obviamente não aguentavam, né? Eles não tinham essa capacidade toda de suportar o trabalho, eles tinham as doenças, e isso contribuiu, né, para a dizimação desses povos. E aí o rei, quando é que o rei ia saber? Não tinha como, né? Então havia até um certo consenso também entre, a gente estava falando, né, sobre os vice-reis, né, e os cabildos, eles talvez fizessem vista grossa, né,
para o uso dos índios como trabalhadores. No que diz respeito à organização da sociedade na América colonial, já comentamos anteriormente sobre a existência de uma hierarquia. Nesse sentido, esclarecemos que no topo da pirâmide estavam os espanhóis e seus descendentes. Estes eram os detentores dos privilégios, assim como na própria Espanha, onde o modelo de sociedade ainda era feudal, aristocratizado e fechado. Foi transplantado para a América colonial, onde a renda, status, poder e nascimento posicionavam os indivíduos em uma outra camada social. Mas nas colônias havia um outro elemento para diferenciar a posição social dos indivíduos: a cor da pele. Existia claramente uma hierarquia rígida, na qual os espanhóis provenientes da Península Ibérica, os chapetones, estavam em primeiro lugar. Agora vamos falar então. Península Ibérica, pessoal, o que é? Então, a Península Ibérica ela compreende os países de Portugal, Espanha e Andorra, uma pequena fração do território francês e o território britânico de Gibraltar. E os chapetones, o que seriam os chapetones? Eles eram os colonos criados na Espanha que viviam na América. Eles ocupavam os principais cargos administrativos, militares e religiosos. Então, pessoal, chapetones eram os indivíduos que nasceram na Espanha e que vieram para as colônias para tomar posse de alguns cargos, confiados pelo rei. Os filhos dos espanhóis nascidos já na América, os crioulos, vinham logo em seguida. Então havia uma diferença, Se os chapetones, por um lado, eles vindos da Espanha, tinham uma certa categoria social elevada, os crioulos, eles nascidos aqui, filhos dos chapetones, mas nascidos aqui, eles estavam um pouco abaixo nessa cadeia social. Abaixo desses últimos vinham os mestiços de brancos e negros e índios, que usualmente ocupavam cargos de capatazes nas minas ou fazendas, podendo ainda ser artesãos, vaqueiros, caçadores de escravos ou então vagabundos e malfeitores. Então essa é aquela visão eurocêntrica que a gente fala, Então você dividia a sociedade em classes, ignorava, as questões raciais, que eles possuíam na época, os negros e os índios. Então essa parte da população ela ficava esquecida. E aí, por ficar esquecida, seu modo de sobrevivência talvez pudesse significar viver por meio do roubo, do furto. Por isso que eles caracterizados como vagabundos e malfeitores. Vagabundos também entraria no caso dos índios, pessoal, porque como os índios não eram acostumados a trabalhar, eles não aumentavam, o trabalho excessivo, eles poderiam ser taxados de vagabundos, Mas é porque o corpo deles não era acostumado com o mesmo ritmo e tal. Isso aí acho que vocês também, se não viram, a gente já está dando uma explicadinha aqui, mas é tranquilo da gente saber e conhecer. No que diz respeito à religião, faz-se necessário lembrar que a Espanha concedeu à Igreja vastas propriedades, Então a Igreja ganhou uma enormidade de territórios por aqui. No entanto, a atuação da Igreja na colônia estava sob a responsabilidade do Estado espanhol. Um adendo que eu faço, quando eu estou falando por aqui como se eu estivesse no meio do ambiente. Eu falo por aqui, eu estou falando do continente, tá? Não estou falando no Brasil. Como a gente está estudando sobre a América Espanhola, evidentemente, eu não estou situado em nenhum desses países que foi colonizado pela Espanha. Mas eu falo por aqui por conta de estarmos no mesmo continente, A exploração dos indígenas era justificada pela própria Igreja Católica. No dizer dos teólogos, os índios eram crianças inocentes que deveriam ser levadas à fé cristã. Portanto, era benéfica a atuação dos encomendeiros, que, explorando o trabalho das comunidades indígenas, estavam encarregados de cristianizá-las. Mas, em determinadas regiões do Império Espanhol, como em terras do atual Paraguai, a Companhia de Jesus passou a assumir a defesa direta dos indígenas contra os encomendeiros. Então, para a gente avaliar essa situação, se por algum lado os encomendeiros eram considerados heróis, porque eles levavam para os índios a catequização, levavam para os índios a fé cristã, por outro lado, em outros lugares,
A Companhia de Jesus ela passou a defender os indígenas dos encomendeiros. Falou, não, vocês não vão pegar eles para servir de escravo de vocês. Eles são assim, eles vão ser assim e tal. Nós vamos aqui. Continuavam também com o trabalho, não eram, vamos dizer, não eram santinhos, né? Eles continuavam com essa questão de catequizá-los, né? De ensinar a eles uma nova religião, que a religião católica era certa e que as outras estavam erradas. Mas existia essa defesa, né? Então, nós vamos ensinar eles aqui. Eles não devem ser abusados por vocês. Deixa eles viverem aqui na boa. Seguindo, então. Nesse sentido, não podemos falar da colonização ou da cultura colonizadora sem falar da fé e da ação da Igreja, pois estas estavam imbrincadas, sendo a Igreja um agente de autoridade do rei na América Espanhola. A situação era curiosa, pois os padres, vigários e bispos desconheciam a língua dos indígenas e, por estarem mais preocupados com seus ganhos financeiros e materiais, pouco se preocuparam com as questões relacionadas à evangelização. Assim, o caminho estava aberto para os franciscanos, dominicanos e agostinianos, e, posteriormente, aos jesuítas, que foram os grandes catequizadores do século XVII e XVIII, não apenas na América Espanhola. No que diz respeito às questões artísticas, a colônia criou quase nada e seguiu as mesmas tradições da metrópole. A arquitetura e a arte da América Espanhola colonial são imitações do modelo espanhol e europeu. Por outro lado, em comparação com os costumes, a cozinha ou a música, por exemplo, são surpreendentemente poucos os elementos que se podem apontar como de origem nativa. De modo geral, o México, a América Central e as Antilhas foram as áreas mais abertas diretamente à influência espanhola. Então, quando a gente olha sobre as questões artísticas, né, aparentemente não houveram mudanças, né? O que veio da Espanha aqui se manteve e não se produziu, né? Então, tudo que vinha era mantido, era copiado, não havia inovação, né? As colônias elas não criaram coisas diferentes, coisas que chamassem a atenção. Era uma questão vinha de lá e aqui se reproduzia. Algumas regiões da América do Sul espanhola, como Quito, por exemplo, atraíram um grande número de religiosos, que chegaram ao Novo Mundo vindos de outros países europeus além da Espanha, e muitos arquitetos e pintores não espanhóis. Os desenvolvimentos culturais foram mais originais, mestiços ou americanos, nos lugares mais remotos da América do Sul espanhola, como as montanhas em torno de Arequipa, o Colau e as cidades do Planalto, até mesmo Cusco e Potosí. Na arquitetura, o estilo dominante, sobretudo a técnica estrutural básica das abóbadas cruzadas, durante a Era Heróica, o século XVI, quando as ordens religiosas, franciscanos, dominicanos, agostinianos e mercedários competiam entre si na exploração de território desconhecido, na conversão dos índios e na construção de igrejas e conventos. Lembra bastante o gótico europeu. A crescente importância dos jesuítas iria coincidir com a introdução do barroco na arquitetura e nas artes decorativas, e foi esse o estilo dominante de meados do século XVII até a metade do século XVIII. Nesse momento, até o final do período colonial, a última parte da era do Iluminismo, o barroco passou a dar lugar primeiro a um estilo mais cortesão de inspiração francesa, o rococó, e depois em um retorno ao modo greco-italiano, sob a forma do neoclassicismo. Aqui, pessoal, não tem muito o que eu abranger para vocês. Acho que tudo está bem colocado aqui no próprio slide mesmo. Então vamos dar sequência para o próximo. Então, nesse sentido, o estilo barroco foi aquele que sobressaiu em comparação à arte renascentista, pois era opulento, refletindo também as questões da religiosidade presente nas colônias espanholas. As igrejas, as cadeias, os cabildos, as moradias dos ricos, etc., apresentavam características barrocas. A construção das igrejas era bem detalhada, com janelas, portas e altares decorados com trabalhos de escultura. Muitas delas tinham suas paredes internas e altares recobertos com finas camadas de ouro, para evidenciar que havia toda essa luxúria, né? Toda essa questão da riqueza. Né? A igreja era rica, né?
as colônias, elas mesmo não sendo ricas, né, elas propunham essa valorização da igreja, né? Sempre houve essa questão da igreja estar bem aparentada, a igreja ter um poder muito chamativo. Dando sequência, próximo slide. A organização do trabalho e da economia. A economia da América Espanhola estava dirigida em grande parte para as regiões andinas e da Mesoamérica. Como as riquezas minerais não tardaram a ser encontradas, o ouro obtido pelos espanhóis era advindo de saques, extração dos depósitos que porventura existiam e exploração das minas. Ao longo dos primeiros 2 séculos de dominação colonial, os espanhóis desenvolveram um setor mineiro que permitiu a manutenção da economia metropolitana e da posição internacional espanhola em meio às demais nações da Europa Ocidental. As primeiras descobertas ocorreram no México e no Peru, no curto período de 20 anos. Nesse sentido, podemos afirmar que, depois de saquear o ouro das civilizações pré-colombianas, os incas, maias e astecas, os espanhóis passaram a percorrer o território em busca dos metais preciosos. Grandes quantidades de prata foram descobertas em Potosí, região então peruana, onde hoje se localiza a Bolívia. Para essa região, justamente por causa da exploração mineral, foram atraídas muitas pessoas, formando-se ali uma sociedade. O que isso aqui quer dizer então? Bom, obviamente, primeiro os espanhóis eles focaram em roubar daqui, né, tudo que eles pudessem encontrar com relação a ouro, né, e outras preciosidades. Assim que essas questões se esgotaram, né, eles foram atrás de outros metais preciosos. Eles se deram bem, né, nessa questão de mineração, construíram um setor de mineração, né, até bem estruturado, né, e ao longo dos séculos eles foram explorando isso. Mesmo assim, mesmo, né, tendo explorado durante séculos, né, não demorou para que eles fizessem as primeiras descobertas. Né? A gente pode olhar aqui que foi um período curto de 20 anos, né, de 1545 a 1565. Então vem bem próximo da chegada deles a esse território. Então, após eles saquearem, né, todo o ouro dessas civilizações, né, eles começaram a investir em prata. E aí começaram a procurar e vamos lá, e enfim, tinha esses setores de mineração que eles possuíam e tal. E essa busca, né, essa busca incessante pela prata, ela motivou as pessoas a quererem conhecer, né, porque pô, a prata valia bastante, ali era uma região que tinha bastante, então isso foi atraindo muitas pessoas para aquela região ali, onde a gente falou de Potosí. E isso foi se formando uma sociedade. E, vocês sabem, né? Muita gente ali, algumas questões de conflitos, elas podem começar a acontecer. Dando sequência, a sociedade potosina, tão complexa e heterogênea, repleta de regulamentações e controle, se constituía de vários grupos, nem sempre harmônicos e com interesses comuns. É aquilo que eu falei, né? Por ter muita gente, né? Eles não viviam tão bem em harmonia, mas ainda assim estavam organizados socialmente. Havia pouca presença de nobres na sociedade colonial potosina, e o grupo dominante se constituía inicialmente por encomendeiros, ou seja, os donos de terra que haviam recebido da coroa os indígenas na intenção de fazê-los cristãos e melhorar sua conduta. Entretanto, os encomendeiros de Potosí e regiões próximas eles foram pouco a pouco se transformando em mineradores, utilizando a mão de obra ao seu dispor e transferindo os indígenas para a mineração, assim como trazendo grandes quantidades de trabalhadores de outras regiões para a exploração da prata. Portanto, no final do século XVI, praticamente todos os encomendeiros haviam se tornado mineradores, principalmente porque essa atividade passou a gerar mais renda. Então, houve um processo de alteração, né, dos interesses, né, nas colônias. Então, se você antes trabalhava a agricultura, com essa vantagem de você trabalhar na exploração mineral, os encomendeiros eles trocaram a chavinha ali. E, por consequência, né, os seus subordinados, que eram os índios, eles tiveram que passar do trabalho na agricultura para o trabalho nessas minerações. E isso atraía muito mais gente, né, porque chamava mais atenção e tal.
o modo de subsistência também ele mudou, né? O interesse era muito grande na riqueza. Não podemos deixar de citar os impostos, então. A coroa controlava rigidamente as atividades de mineração na colônia. Sobre os metais preciosos encontrados, a coroa cobrava o quinto real. Então, o rei, que não é bobo nem nada, sabendo que eles estavam secos, né, procurando, querendo encontrar prata, falou, não, vocês podem encontrar, mas vocês vão pagar uma taxa, porque não é assim fazer essa farra que vocês estão pensando que vão fazer e vai ficar por isso mesmo, eu vou ficar aqui chupando dedo. Não, não, você pode pagar uma quantidade aí. Seguindo, a coroa havia reivindicado e vinha recebendo um quinhão de todo butim. O que é um butim? O butim é o produto proveniente de roubo ou furto indiscriminado de bens alheios. Ou seja, né, de todo o roubo, né, desses metais preciosos, né, eles vinham recebendo um quinhão. Então a coroa reivindicava esse valor, né, dessa questão. No Novo Mundo, esse quinhão recebeu o nome de quinto real. Com o fim das conquistas, o quinto tornou-se um imposto sobre a produção de pedras preciosas, pérolas, ouro e, sobretudo, a prata. Então, por que esse quinhão chamou de quinto real, né? Porque a coroa entendia o quê? Que o butim seria... Eles estão pegando a prata do meu território, então é um roubo, é um furto. Já que eles estão pegando do meu território, eu vou cobrar uma taxa para que eles me ressarçam por esse roubo escancarado, né? Às minhas custas. E aí o quinto tornou-se o imposto, né, sobre todas as produções de pedras preciosas, pedras, olha só. Então virou mania, né? Falou, deu certo, cobrar da prata, vamos cobrar do resto. Tá tudo bem? E seguiu-se assim. Algumas vezes, com o intuito de incentivar a produção, ele sofreu uma redução para 1/10, e em alguns lugares de importância secundária, a Corporação Local de Mineiros, ou o Cabildo, conseguiu persuadir a coroa a se contentar com 1/20. Foi o caso, durante a maior parte do período colonial, das minas de prata de Honduras e das minas de ouro localizadas em Popayán e Cali. Era mais fácil de cobrar nas minas grandes ou naquelas que usavam um amálgama de mercúrio na fundição. A mineração de mercúrio constituía um monopólio real e, embora a qualidade do minério de prata fosse um fator importante, havia uma correspondência grosseira entre a quantidade de mercúrio utilizada e a de prata refinada. Todavia, a prata é um enorme incentivo à engenhosidade humana, e a fraude imperava nas minas. Então havia, né, uma situação fraudulenta. Os mineradores eles tentavam a todo momento dar uma passada de mão ali. Não, opa, peraí, um pouquinho também vai ser meu, né? E aí tem essa questão também da utilização do mercúrio, né, para refinar a prata, que era muito mercúrio utilizado, né? Mercúrio é um metal tóxico, né? Mas aí é um assunto mais envolvendo depois outras questões, só para ficar mais colocadinho assim para a gente falar sobre isso depois. A prata era adulterada, as barras eram desbastadas, né? Então o que seria desbastadas, pessoal? Elas ficavam menos espessas, né? Então nas minas ali os caras falavam, não, vamos pegar um pouquinho para nós, e eles adulteravam essas barras de prata, deixavam elas menos espessas, né? Tiravam um excesso, vamos dizer assim. Os mineiros e os funcionários roubavam o minério, e os funcionários do governo, de vez em quando, conspiravam em grandes esquemas de desfalque do tesouro. Não obstante, a fraude nas minas de mercúrio nunca alcançou as proporções que atingiu nas minas que continuaram a usar a velha fundição com fogo e forno, a Huillara, como era chamada no Alto Peru. Nessas minas, que em muitos casos eram exploradas por apenas alguns meses, ou por um ano ou dois, mesmo o 10º ou 20º real eram difíceis de cobrar. Entretanto, apesar dessas dificuldades, o quinto foi um dos impostos mais importantes do Novo Mundo espanhol, pois extraiu do trabalho e da produção grandes somas de dinheiro, e remeteu grande parte dele, talvez a maior parte, para a Espanha, para outros locais da Europa Ocidental e, ocasionalmente, para o Extremo Oriente. Para a instalação e o funcionamento das operações de mineração na América Espanhola, era necessário mais do que apenas pessoas para trabalhar. Os trabalhadores precisavam de alojamentos, armazéns, igrejas e tavernas. Por seu turno, as minas precisavam de escoras para os poços,
de alvenaria, de cabrestantes, de escadas e de grande quantidade de couro. Então não era um trabalho barato, né? Necessitava-se igualmente de mulas e cavalos, nas cidades e nas minas, para transporte das barras para os locais de cunhagem e portos de exportação, para o transporte dos produtos das plantações e das estâncias, e para o carregamento das mercadorias europeias que aportavam no litoral e que eram requisitadas pelos centros de mineração, utensílios de ferro, aço, artigos de luxo e, acima de tudo, o mercúrio, utilizando a amalgamação da prata a partir dos minérios brutos. Então, a amalgamação seria a técnica de extração de metais nobres por intermédio do mercúrio. Seria isso, ok, pessoal? Todas essas necessidades acabaram por criar também um mercado interno, principalmente de produtos artesanais, a maior parte de produtos têxteis. Eram esses os produtos que movimentavam a economia local. Embora existisse um comércio interno, que, diga-se de passagem, era proibido, a característica forte da economia da colônia era a exportação. A orientação exportadora, característica inicial da economia latino-americana e, até hoje, seu traço dominante e uma de suas principais heranças, foi o produto dos primeiros 2 séculos do colonialismo espanhol e da forte expansão da mineração no altiplano e nos Andes centrais, regiões que até então abrigavam culturas avançadas, detentoras de tecnologia agrícola e densidade populacional. Seguindo, foi exatamente nessas regiões que os espanhóis abriram as minas e criaram os subsetores, vinculados aos núcleos mineiros e às grandes propriedades fundiárias dedicadas à lavoura e à pecuária. Além disso, mas ainda sobre a questão da economia colonial, durante a conquista, cujo ritmo e duração variam de região para região, as plantas e os animais do Velho Mundo mudaram inteiramente a base de recursos do continente sul-americano. Após um período inicial de dependência do alimento nativo oferecido na forma de tributo da encomenda, os espanhóis se mudaram das vilas e instalaram redes de chácaras e hortaliças e estâncias de criação de gado. Desse modo, a economia de mercado do tipo europeu, baseada no valor de troca, sobrepôs-se à economia indígena tradicional, com base no valor do uso e que funcionava por meio do escambo e do trabalho coletivo. A ascensão da grande propriedade fundiária estava intimamente ligada ao declínio da população americana nativa e ao aumento da população espanhola e mestiça, e, sobretudo, à expansão da mineração. As exportações para longa distância, o trigo do Chile e o cacau da Venezuela, por exemplo, também promoveram o surgimento das grandes herdades. Grandes herdades seriam as grandes fazendas, tá? No final do século XVII, as instituições rurais básicas haviam alcançado estabilidade e estabelecendo-se o padrão para o restante do período colonial. Até que acho que também não há nenhuma dúvida, né, pessoal? Não tem mais muito o que se colocar posterior a esses slides, né? Eles estão até bem autoexplicativos. Então, é bastante sucinto aqui e até econômico da gente estar trabalhando por cima nesse pedacinho aqui. Vamos dar uma sequência então. Foram os espanhóis que introduziram na América a atividade da pecuária, uma vez que eles trouxeram da Europa animais destinados à alimentação, tais como porcos, bois e carneiros. Além disso, trouxeram cavalos e asnos, que se destinavam ao transporte. Com espaços limitados para a criação, em algumas décadas, um mar de gado estava espalhado pelo Novo Mundo. Além da carne, o couro tornou-se produto rentável, com venda garantida para os mineiros, exércitos e exportação. Para terem frutos a cereais de seu país, os espanhóis fizeram-se outorgar pelas municipalidades ou pelos vice-reis as chamadas cabalerias, domínios de aproximadamente 43 hectares de terras para lavoura, onde cultivavam especialmente trigo, e ao longo do caminho de Veracruz à Cidade do México, e na região de Puebla, laranjeiras, limoeiros e amoeiras. Ao mesmo tempo que se processava a criação do bicho da seta,
A seda era exportada bruta para a Espanha, ou então fiada e tecida na própria região de produção. O trigo tinha fácil escoamento graças ao abastecimento das frotas da Espanha e das minas. A mão de obra era fornecida pelos índios, que alugavam seus serviços a preços de tal modo ínfimos que todo o trabalho manual era intertido dos brancos. Vamos seguindo mais um slide. Chegando ao fim de mais uma aula, pessoal, vamos fechar aqui esse contexto e falar um pouquinho dela no fim. Na história da América Espanhola, coexistiram, portanto, trabalho livre e escravidão. Em relação à legislação, na América Espanhola não houve alguma que regulasse a questão do trabalho indígena. Os colonos espanhóis receberam encomendas e, com a descoberta de grandes minas de ouro e prata no México e no Peru, os índios foram forçados cada vez mais a trabalhar como mineiros para o Estado. Em 1580, entretanto, o sistema de encomendas começava a não funcionar mais, e a América Espanhola se modificava, adotando o padrão feudal de posse de terra, atribuída aos colonos brancos. Ainda a respeito da mão de obra empregada no trabalho da América Espanhola, durante o período de colonização, o sistema de encomendas foi aos poucos sendo substituído por outras formas de recrutamento de trabalhadores, pois a emergência de um sistema de recrutamento rotativo de mão de obra estava estreitamente vinculada ao declínio da população. Aqui, para finalizar, então, para fechar esse pedacinho, esse arco da aula de hoje, a emergência de um sistema de recrutamento rotativo de mão de obra estava extremamente vinculada ao declínio da população, ou seja, a população indígena ela sofria com uma forte dizimação, os indígenas morriam em uma velocidade acelerada e não se encontrava uma quantidade de pessoas para repor, na verdade, esse trabalho indígena. Então, a mão de obra, ela foi aos poucos sendo substituída, né? Ela teve que passar por essas adaptações, como os indígenas não aguentavam, né? E com a velocidade com que eles vinham sucumbindo, né? Precisou-se alterar isso, que foi até que tranquilo ao longo dos anos, mas que foi alterado. E bom, chegamos ao fim de mais uma aula e agora vamos propor mais uma questão para vocês pensarem, né? Nas outras a gente falou sobre o fim das civilizações, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre essa inserção dos espanhóis, né, nesse continente. Então, para vocês pensarem aí, vocês acham que se não fossem os espanhóis a conquistar essas terras, e sim outras civilizações que se lançavam ao mar, os índios seriam tratados de maneira diferente e os processos seriam outros, ou seriam aniquilados mais rapidamente? Fica essa questão porque nós sabemos que os principais navegantes foram os espanhóis, os portugueses, os franceses e os holandeses, né? Eles que saíram ao mar primeiro nessas vamos dizer assim, nessa corrida, né, de descoberta de terras. E os espanhóis dominaram esse pedaço de terra aí das Américas, mas e se não fossem eles, né? Porque como eles chegaram e já tiveram um enfrentamento, né, dizimando a população que viviam, e depois essa questão também do trabalho das encomendas, né, que os índios não suportavam, será que outras civilizações teriam regido de maneira diferente essa questão, né, principalmente a questão indígena? Os indígenas teriam sobrevivido, teriam aguentado por mais tempo, teriam sido preservados? Ou será que, ao contrário, eles teriam sido exterminados ainda mais rápido? Fica aí para vocês se questionarem, com base principalmente no que a gente pode ter aqui no Brasil mesmo de exemplo, né, com a dominação portuguesa nas nossas terras. E na próxima e última aula, nós vamos falar sobre as independências da América Espanhola. Para concluir esse material, também com um resumo de tudo que a gente já viu. Espero todos vocês e até lá!